Então vamos lá, começando aí mais uma entrevista. Hoje eu vou estar com a Juliana, ela que é a nossa aluna aí, fez a formação com a gente agora no começo de 2023 e ela vai conversar um pouquinho com a gente e falar um pouquinho sobre a sua experiência com a análise de disco. Eu vou trazer a Juliana para cá. Vem para cá, Juliana, seja bem-vinda, tudo Oi, bom? Luiz. Obrigado. Como é que você está? Tô bem. E você? Tranquilo, tudo certinho, graças a Deus. Deixa eu pegar minha Então caneta tá aqui para não ótimo. esquecer. Eu sou sinestésico, então gosto de conversar e às vezes eu estou lá fazendo a anotação. Juliana, tu és de onde? Qual cidade? Luiz, eu moro em Araújos, Minas Gerais. E Araújos, eu gosto sempre de perguntar, tem mais ou menos aí quantos habitantes aí? Ah, Luiz, tem uns 10 mil e poucos habitantes. 10.000 habitantes, É interior, é legal. pequenininho. Eu gosto de perguntar porque às vezes eu sou de cidade pequena também, né? Apesar que eu moro em Caruaru, Pernambuco, mas eu sou de uma cidade que tem um pouco mais de 60.000 habitantes, né? Minha cidade natal. E mesmo Caruaru hoje tem uns 380 mil habitantes em média, e muita gente às vezes fala assim, Luiz, será que eu consigo trabalhar com análise de disco mesmo morando numa cidade pequena, morando num lugar onde tem poucas pessoas? E eu gosto de falar que não é o tamanho da cidade que determina o sucesso que a gente tem, né? Pelo menos com a análise DISC. Né? Temos outras formas de atingir outras pessoas aí. Mas, Juliana, como é que tu me conheceu? Foi alguém que indicou? Foi tráfego pago? Tu viu algum anúncio? Estava pesquisando? Como é que chegou até Luiz Vicente? Tá, Luiz, então, foi uma professora que falou sobre você no meu período de estudo. Eu estava fazendo técnico de administração e ela comentou a respeito do seu curso. Ela também é analista comportamental e ela fez uma análise comportamental com alguns alunos. E eu participei dessa análise. E ela comentou, gente, o Luiz e tal, se você tiver oportunidade, faz um curso com ele. E eu gravei o seu nome. E depois, Luiz, eu não sei se eu vi o seu anúncio, não sei se foi no Instagram, eu acho que foi no Instagram, quando teve a formação gratuita em janeiro. E eu entrei, e eu participei dela, e depois eu fiz de novo para tirar algumas dúvidas, e agora eu tô no Advance, né? E também já tô no Coach. Legal, show de bola. Então, uma professora te indicou, ela é minha aluna da formação avançada, tu sabe dizer se ela só fez a formação gratuita? Luiz, eu imagino que ela já fez alguma coisa com você, algum curso com você, porque ela te indicou assim bem firme. E essa semana eu fiz uma preparação de oratória e ela estava lá e eu contei para ela que eu estava fazendo os cursos com você e ela ficou muito feliz. Que bom. Qual é o nome dela? Kênia Moreira, Kênia. isso, Kênia Moreira, vou anotar aqui. isso. Legal. Eu não lembro de alguma aluna, porque são muitos alunos, né? Além da formação gratuita, nesse momento acho que já passou mais de 150 mil pessoas que já se inscreveram, né, para a formação gratuita. Para quem não sabe, Luiz, que formação gratuita é essa? Porque a gente, desde ali de 2020, a gente realiza uma formação em analista comportamental com a metodologia DISC, onde eu ajudo pessoas a sair do absoluto zero e tornarem, né, um analista comportamental com essa metodologia. São 4 aulas, geralmente, que a gente realiza. E depois dessa formação gratuita, a gente sempre vê que muitas pessoas têm ali interesse de aprofundar mais o conhecimento. E a gente chama para o DISC Advanced, que é o nível mais avançado. Aí já tem um nível hoje com 100 horas, válido pelo MEC, né, de certificação. E tu falou que você fez a formação lá em janeiro, né, e depois você fez novamente, acredito eu, que no mês de março ali, você fez a formação Sim. novamente. E o que naquele momento fez com que você, exemplo, não entrasse naquela primeira turma em janeiro e você entrasse em março? Foi alguma coisa que eu falei? Foi alguma coisa que aconteceu? Você não estava segura? Foi o que aconteceu ali? Não, eu entrei em janeiro, eu fiz a formação todinha, Luiz, em janeiro, e depois eu quis entrar de novo para tirar algumas dúvidas, para ter mais firmeza, né? Aprender mais um pouquinho, buscar um pouquinho mais de conhecimento, porque cada turma, né, que vem, Luiz, você traz alguma coisa nova. E eu quis pegar o que você trouxe de novo em março. Então eu fiz janeiro e eu fiz março também. No caso, mas assim, eu digo assim, a formação gratuita tu fez em janeiro, e aí em janeiro mesmo você já entrou para a formação avançada ou não? Ou só entrou em março? Não, Luiz, eu entrei para a formação avançada, foi na que teve depois de março agora. Mas, Luiz, foi porque eu não estava tendo condições no momento de entrar mesmo. Entendi. Eu Entendi, tinha entendi. terminado o outro estudo, tinha saído de um transtorno muito grande, então financeiramente também eu estava estabilizando ainda.
E eu comecei com a análise DISC. Entendi. Eu pergunto porque às vezes o aluno não se sentia tão seguro, não sabia se era aquilo ali que ele queria, será que vai dar certo. Então, às vezes acontece muito, né, do aluno chegar e ele dizer, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que faz sentido para mim? Tem aluno que às vezes assiste a formação, mas ele não consegue assistir 100%. Então, acontece coisas durante o percurso e eu tenho muitos alunos que vêm de outras turmas, ou seja, já participou de uma turma anteriormente e vem aqui agora e vai lá e se inscreve para a formação avançada. Quando tu fez ali a formação gratuita, tu chegou a colocar algo em prática, já naqueles aprendizados da formação gratuita? Sim. Chegasse a colocar algo em prática? Como é que foi? Sim, já comecei a primeira formação foi um pontapé inicial, Luiz. Eu comecei por ela, eu me dediquei bastante, nem junto com o esforço que você se dedica bastante para nós, a sua equipe também, uma assistência excepcional, e eu comecei por ela. E eu fui me dedicando a cada dia mais, e tive o interesse de fazer, né, a especialização, que é o Advance, para estar adquirindo mais conhecimento, para já poder trazer mais para os meus clientes que eu já estou atendendo. Tu lembra, eu sei que já tem aí alguns meses aí, eu acho que uns 7 a 8 meses aí, tu lembra de algo que tu viu lá naquela formação gratuita de caramba, isso aqui para mim foi, sim, só isso aqui já valeu a pena. Daquela formação gratuita, tu lembra de algo que possa ter te impactado, algo que tu possa ter visto e caramba, eu não posso deixar de continuar estudando sobre esse conteúdo. Teve algo que te impactou ali naquela turma? Luiz, só de aprender a ler os gráficos, a interpretar os gráficos, já é surpreendente. É top. É algo que deixa a gente assim, vamos dizer, anestesiado, porque a gente fica tão surpreso com o que a gente vai aprendendo, com o que vai vendo, a capacidade que a gente encontra de ajudar as pessoas é muito grande. E quando tu entrou ali para a formação avançada, tu entrou já de cabeça, já foi logo estudar, tu deu um tempo? Como é que foi esse primeiro momento? Tivesse alguma dificuldade? Como é que foi a tua experiência logo quando tu chegou para o avançado? Não, Luiz, dificuldade não. Eu acho que o estudo que você passa para a gente, ele é bem claro, não tem como não entender a matéria, não tem como não entender as explicações, as aulas são perfeitas. E eu ainda estou terminando ele. Por quê, Luiz? Porque eu comecei a trabalhar, eu já inaugurei um escritório para estar atendendo, estou atendendo em Araújos e estou atendendo em Nova Serrana também. Que massa! Sabe? Então, assim, eu tô a todo vapor, eu tô nesse processo todo ainda. Que massa! Então, no caso, tu entrou na formação, já está com o escritório, já está colocando em prática na cidade que tu mora, Sim. Na outra cidade próxima onde tu mora. E o teu escritório é na tua cidade que tu mora hoje ou é em outra cidade? Tu tem que se deslocar? Não. Hoje eu tenho onde eu moro, Luiz. Eu atendo aqui 1 ou 2 vezes por semana. O espaço que eu atendo lá tem mais atendimentos, a gente tem mais especialidade lá. E hoje, inclusive, eu estou em casa, porque hoje é dia do cuidado, né, do nosso espaço, hoje é dia da limpeza, dia da manutenção. Mas eu atendo lá 1 ou 2 vezes na semana e eu atendo a empresa em Nova Serrana também. Aí eu já atendo na empresa. Aí a empresa me disponibiliza uma sala, me disponibiliza um espaço e eu faço atendimento lá. Que massa! E olhando ainda para a formação do Disc Advanced dali, o que mais você gostou ali da formação? Porque muitas vezes as pessoas dizem, Luiz, mas é uma formação gravada, é ao vivo, tem módulos, fica entregando aos poucos, como é esse conteúdo? Eu sempre falo, olha, a gente aqui não esconde o jogo, eu já libero já todo o material, a gente tem a formação gravada, mas todos os meses a gente tem aula, né, ao vivo com os alunos, pelo menos uma vez no mês lá, fica gravada também a aula, eu chamo de mentoria ao vivo, né, com os alunos, mas o que é que tu mais gostou ali do Disc Advanced, Juliana? Até para a gente aqui do outro lado também saber, poxa, qual é a nossa linha de melhorias também, o que é que a gente pode atribuir ainda mais para os nossos alunos, o que é que tu mais gostou ali da formação? O que é que tu mais gosta, na realidade, porque você está fazendo aí a formação, né? Sim, Luísa, aqui, não é só em questão do Disc Advance, mas o coach agora também. E eu gosto muito, Luiz, porque vocês dão uma assistência muito boa. Eu entrei eu fiquei muitos anos sem estudar, depois que eu fui fazer um técnico de administração, né? Eu já tenho filho que vai fazer 18 anos. Então, assim, eu fiquei bem afastada. Eu pensei, nossa, eu vou ficar perdida no tempo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou desenvolver? E a assistência, o material que você disponibiliza, não tem como não aprender. Então, a assistência, viu, Luiz? Vocês são excepcionais. Então, vamos lá. Tu falou uma coisa interessante aí, tá? Passar um tempo sem estudar. E como é que era a tua vida, no caso, antes de conhecer essa metodologia
e depois que tu começasse a estudar ela, depois que começasse a colocar em prática, sim, eu já tô vendo várias evoluções quando você vem falando aí, pô, já tô com escritório, já tô atendendo clientes, atendo já em outra cidade próxima, mas quem era a Juliana antes da formação e quem é a Juliana hoje, depois da formação? Luiz, então, a Juliana de antes, a Juliana era uma pespontadeira de fábrica de calçados. Era o quê? Uma? Pespontadeira, eu costurava sapato. Ah, costurava sapato, legal. Isso, o nome é pespontadeira. Então, eu comecei muito nova, né? Eu tinha 10 anos quando eu comecei já em fábrica, eu morava em Nova Serrana, eu sou de Nova Serrana, e lá todo mundo já nasce dentro de uma fábrica de sapato, né? Então, eu comecei muito novinha. E até os 18 anos, Luiz, eu fiquei trabalhando, né, CLT, dentro de uma fábrica de calçado. E depois eu parei com a fábrica de calçado, porém eu continuei prestando serviços para calçados. E eu tinha uma banca, né, que era uma prestação de serviço, eu fazia o calçado para levar para a fábrica montar, colocar a sola no caso, porém era para mim, né? E eu casei, depois eu tive filhos, e os meninos bem pequenos, eu tenho 2, e eu não quis perder essa etapa dos meus filhos. Então, assim, eu fiquei costurando em casa e me dedicando exclusivamente para eles. Não é fácil, né? A gente paga um preço por isso. Eu parei o estudo, eu não voltei a estudar mais. Hoje não, hoje que a Sara tem 15 e o Saulo tem 17, já vai fazer 18 anos. E foi em 2020. Aí eu comecei a me restabelecer para desenvolver profissionalmente. Então, em 2020, você começou a dizer, poxa, eu preciso agora começar a correr atrás do tempo perdido, começar a estudar novamente. Isso, correr atrás do prejuízo. E aí foi quando você fez a administração, técnico de administração, foi isso? Sim, eu fiz o técnico administrativo. 2021 veio a pandemia, né? Não foi fácil para ninguém. Nós tivemos um período de aula online, porque o nosso curso era presencial, tinha que ir para a escola todo dia, botar a mochilinha nas costas e chegava em casa às 11h30, 10h30, 11 horas, 11h30, nessa faixa de horário todos os dias. Foi um período, acho que muito turbulento, né, para todo mundo, muito difícil, mas valeu a pena o sacrifício. E o que é que, na tua percepção, assim, disse que ele mudou na tua vida depois da formação? O que é que ele agregou para você, assim, com essa metodologia? O que é que ele mudou para você? Luiz, primeiro, a análise comportamental que a professora Kênia fez com a gente em sala de aula. Ela me deu uma visão diferente. Ela me mostrou que eu tinha capacidade para ir mais além. Porque como eu ficava só na área de sapato, eu estava no meio de pessoas, eu estava no lugar certo fazendo a coisa errada. Hoje não. Hoje eu estou dentro de uma empresa de calçados, porém eu estou fazendo uma coisa certa. Então eu consegui, Luiz, definir o que realmente eu queria fazer. E eu amo mexer com pessoas. E a análise comportamental que ela fez com a gente em sala de aula, ela abriu os meus olhos a respeito disso. Quando ela começou a me desvendar, Juliana, você tem capacidade de liderança, o seu perfil é para mexer com muitas pessoas. E ela começou a falar um monte de coisas que eu não sabia a meu respeito. Então foi muito interessante. E eu já comecei a mudar por aí. Eu nem tinha feito, né? Eu estava recebendo uma análise, eu já comecei a mudar por aí. Foi quando eu descobri, não, é isso mesmo que eu quero. Ou seja, você saiu de uma pessoa que estava lá trabalhando, costurando sapato, para poder dar treinamentos à equipe, pessoas que estão lá trabalhando com sapatos. Sim, né? sim. Basicamente isso Basicamente hoje, isso, né? Luiz. Porém, você pegou toda a sua experiência, que você passou a vida toda nessa área, nesse ramo, né? As dores que o cliente tem, as dificuldades que os colaboradores têm, Sim. E você hoje usa a análise DISC como uma ferramenta dentro do seu trabalho para ajudá-los a eles estarem ali no lugar certo e da empresa. Isso. Não só operacional, mas também os líderes da empresa, é isso? Isso. Na quarta-feira agora eu vou estar finalizando uma empresa em Nova Serrana e eu fiz de 13 pessoas. Ficaram 2 sem fazer, era uma turma de 15, mas já vou estar entregando esses, vou estar finalizando, no caso. E a empresa, com a análise comportamental, ela já tem uma visão diferente, Luiz. Ela já sabe encaixar os colaboradores no lugar certo,
já sabe, né? Já conhece o perfil de cada um, já consegue ter um desenvolvimento maior no chão da fábrica para desenvolver produção, um ambiente mais tranquilo, mais favorável, né? Mais harmônico. Então, hoje, como é que tu coloca o DISC em prática dentro do teu trabalho? No caso, tu não trabalha com recrutamento e seleção, tu trabalha dando treinamento de equipe, de líderes com o DISC, é isso? Ou eu entendi errado? Sim, Luiz, eu uso um pouquinho para tudo. No caso da empresa de Nova Serrana, um treinamento de liderança e a empresa queria conhecer o perfil de cada colaborador para estar aproveitando o que tem de melhor e a gente ajustar, né, o que podia melhorar. Eu fiz as análises, nós selecionamos alguns líderes que vai passar por um treinamento de desenvolvimento de liderança para conseguir lidar melhor com as pessoas, Luiz. Né? Com a equipe, com os colaboradores, com a turma do chão de fábrica mesmo. E como é que tá sendo tua experiência com isso? Porque, vamos lá, você começou a estudar isso em 2020, né? Hoje está trabalhando aí para uma empresa aí dando treinamento nessa empresa, para os líderes dessa empresa, colocando o DISC ali em prática. Como é que está hoje a cabeça de Juliana aí em relação a todo esse crescimento, caramba, em 2 anos, né? Ou menos de 2 anos aí, de quando você deu o ponto de partida ali até hoje? Luiz, então, eu fico até meio assustada, porque não foi um ponto de partida, eu acho que foi um pontapé mesmo, sabe? Foi Foi um empurrão, vai! Isso, foi um empurrão daquele que eu estava precisando muito disso. Luiz, eu amo mexer com pessoas. Eu fico muito feliz quando eu atendo uma pessoa, quando eu faço uma análise. Eu fiz essa semana, aqui em Araújos mesmo, e eu fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito feliz com a pessoa, né, que me procurou. Quando eu apresentei o perfil dela, e ela falou assim, nossa, Juliana, mas só esse questionário que eu te respondi contou isso tudo? Então, é surpreendente. É surpreendente. Eu falo assim, tem devolutiva do DISC que se a gente pudesse, a gente pagava para o cliente ao invés de receber dele. Porque, Sim. assim, às vezes é tão gratificante o retorno ali, o feedback, né? Quando o cliente está ali entregue naquela devolutiva, quando o cliente realmente, a gente consegue ajudá-lo, né? Eu digo sempre o seguinte, o DISC em si, para o cliente, não faz, assim, muita diferença do entendimento dele sobre a análise DISC. Mas quando a gente traz para o cliente, né, a transformação ou a solução que aquele resultado vai gerar na vida dele, gente, é um boom gigante. Como você falou, Luiz, porque quando eu fiz ali a avaliação lá com a professora Kênia, foi que veio ali vários insights sobre o seu comportamento que você não tinha. Eu falo sempre o seguinte, é como se a gente estivesse assim, descobrindo os nossos talentos que nós já tínhamos dentro da gente, mas por algum motivo esses talentos não estavam sendo trabalhados. Você falou, Luiz, eu estava no lugar certo, fazendo a coisa errada. Fazendo a coisa errada. E é o que eu mais falo sobre a análise DISC. No Brasil, mais de 70% das pessoas estão trabalhando mais pela necessidade do que pela oportunidade de fazer aquilo que se ama. Tem aluno que fala assim para mim, Luiz, mas eu estou começando agora com a análise DISC. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou coach, eu não sou consultor, eu não sou psicanalista. Como é que eu consigo colocar em prática a análise DISC? Aí eu falo, olha, você não precisa ser um psicólogo, um terapeuta, para você atuar com o DISC. O que você precisa? Você precisa saber de que forma você consegue ajudar as pessoas com as respostas com que elas precisam, através da análise DISC. E aí, vamos lá, você começou o seguinte, peraí, eu vou dar o primeiro passo iniciando com aquilo que eu já sou boa. Ou seja, eu já trabalho a vida toda ali naquele operacional com pessoas na área de fábrica de calçados. Mas você, com o entendimento que você teve através de uma professora sua, você descobriu talentos que você não percebia até então. Mas se você começar a ver várias fases da sua vida, você já tinha esses talentos ali, em alguns momentos, ele aparecendo para você. Você talvez não percebia, mas vai ter um momento que você vai perceber, tá? Vai ter um momento que você vai saber exatamente onde esses gatilhos, eles apareceram. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Você aproveitou aquilo que você já era boa e você agora se jogou, né? Se jogou de uma ponte para algo que você tá ali acreditando que você é capaz. Sim. E não precisa alguém te falar que você é capaz. Você sabe que você é capaz. Sim. Você pode não ter ainda as respostas de tudo que vai acontecer ainda, mas você está aí aberta, de peito aberto para dizer, caramba, eu quero, eu mereço e eu vou buscar.
Sim, ô, Luiz, e o engraçado é que a gente vai trabalhando, vai lidando com as pessoas e vai crescendo um sentimento de evoluir mais e de querer fazer outra formação e de querer buscar mais e de querer buscar mais. Eu só inaugurei o consultório lá de atendimento que eu tenho aqui em Araújos porque eu tive uma parceria com uma psicanalista. E foi assim, algo tão inesperado, Luiz, porque quando eu terminei a formação, já tinha comprado o pacote, tudo direito. Falei assim, gente, eu vou largar tudo quietinho, meu sistema quietinho, e na hora certa as coisas vão fluir. E eu tive o convite, Luiz, de estar em parceria com essa psicanalista. Então, ela atende junto comigo lá. E o que acontece? Eu faço a análise DISC para ela. Em parceria, ou seja, a parte da análise DISC, ela te indica. Sim. Não é isso? Sim. Às vezes eu até faço a análise antes dela começar. Eu faço a análise, a pessoa se interessa, né, em fazer a análise comportamental, eu faço a análise e ela já começa o tratamento dela também. Então, uma coisa casa com a outra. Legal, ou seja, as duas ganham com isso, o cliente ganha com isso, e E todo isso, mundo se o beneficia. cliente ele ganha mais ainda, Luiz, porque a análise ela traz um autoconhecimento surpreendente. Quando a gente fala para a pessoa os pontos fortes que a pessoa tem, ela fala assim: poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu faço isso mesmo. Nossa, mas eu nunca tinha reparado que eu tinha esse potencial. Então, a pessoa ela vai adquirindo, né? Ela vai se descobrindo. E quando ela tem um autoconhecimento bacana, a evolução é enorme. Quando tu iniciou ali o Disque Advanced, tu lembra mais ou menos com quanto tempo depois tu conseguisse o primeiro cliente? Tem ideia mais ou menos quanto assim? Não. Porque, exemplo, eu tenho um caso de aluno, tá? Exemplo, se inscreve hoje no Disque Advanced, mas ele só começa daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque às vezes tá com outras atribuições. Eu tenho alunos que se inscreveu agora, mas você vai fazer no final do ano, porque tá fazendo pós-graduação, tá concluindo alguns outros materiais. Mas eu digo assim, quando tu se inscreveu no Disque Advanced, que tu começou a estudar, colocar em prática, né? Que eu falo sempre assim, ó, estuda um pouquinho, coloca em prática. Estuda um pouquinho, coloca em prática. Senão a gente absorve muito conteúdo e quando vai colocar em prática, diz, caramba, esqueci isso aqui, buguei. Sim. Então eu digo, estuda um pouquinho, coloca em prática. Tu lembra mais ou menos quanto tempo depois que tu começou a colocar em prática que o resultado chegou? Luiz, então, eu fiz a de janeiro, fiz a formação de janeiro. Aí, rapidinho, eu já fiz uma análise. Por quê? Eu não quis ficar totalmente parada, Luiz, porque senão a gente vai perdendo o que aprendeu, né? Tem que ir trabalhando para ir praticando, ir buscando conhecimento, para ir aprimorando e desenvolvendo mais. Depois, Luiz, eu fiquei um pouquinho mais quieta. Acho que eu fiquei, não sei se em volta de um mês, 2, Luiz. Eu não me lembro bem para te falar datas, mas eu fiquei um tempinho. Até que me apareceu essa oportunidade com a psicanalista. Porém, Luiz, eu estava ajudando pessoas em outras áreas. Não fazia a análise, mas eu já estava ajudando pessoas em outras áreas. No meu conhecimento, né, que eu já tinha de chão de fábrica, eu já estava ajudando. Aí eu fiz um curso de liderança, fiz finanças também, fiz inteligência emocional e fiz o coach para a vida pessoal. Entendi. Então eu fui unindo o útil ao agradável. E quando eu tive essa oportunidade com a doutora Aline, que é a psicanalista, foi a virada da chave. E quando tu fez a parceria com ela, tu já tinha entrado no Disque Advanced ou ainda não tinha entrado ainda? Luiz, foi 5 de agosto a inauguração do nosso espaço. A gente já tem 90 dias, né, do Advance, não é isso? Então tu já tinha feito o Advance, então. Sim, já tinha entrado. Já tinha entrado com o Advance, então. Então, mais ou menos ali, demorou mais ou menos que uns 30 e poucos dias, quase 60 dias ali, mais ou menos ali, depois do início do Disque Advance, para você conseguir. No caso, depois que tu fez a parceria com ela, que tu fechou esse cliente que tu tá fazendo um trabalho na empresa dele, ou foi antes? Não. Esse cliente eu tô atendendo, ele tem 1 mês e pouco, essa empresa, estou atendendo tem 1 mês e pouco já. Já tinha atendido uma parte da empresa aqui em Araújos, antes do Advance. Agora, essa outra parte, que é a parte maior, eu atendo em Nova Serrana, mas tem 1 mês e pouquinho que eu tô com essa empresa. Show de bola. E tu percebe que depois do Disque Advanced, tem dado uma melhorada para você no sentido de planos futuros, projetos mais audaciosos? Como é que tá aí teu planejamento, como é que tá a tua cabecinha em relação a futuros projetos que tu pode conquistar? Nossa, Luiz, tem muitos.
Já brotou no meu coração o desejo de fazer terapia ocupacional, mexer com pessoas de novo. E vai brotando, Luiz, esse desejo a partir do momento que a gente vai estudando e vai adquirindo conhecimento. E a gente percebe que a gente consegue dar um passo mais à frente para ajudar mais pessoas. Então, é surpreendente o desejo que vem brotando. E hoje eu fico pensando, nossa, eu tinha que ter 10 anos para trás para me aproveitar mais. Não, mas eu digo assim, ó, tudo já estava escrito, né? Eu digo assim, ó, Deus escreve certo por linhas certas, a gente que muitas Concordo. vezes entorta elas, né? Verdade. E outra coisa também é quando eu falo assim, ó, às vezes a gente acha que não é capaz, às vezes a gente acha que não é pra gente, e muitas vezes a gente não ocupa o nosso lugar, né? E eu sempre digo assim, olha, tudo já estava escrito, cada um tem seu espaço, você só precisa agarrar o que é seu, não está tomando lugar de ninguém, não está tomando o espaço de ninguém, pelo contrário, né? Quando você começou dizer ao mundo, dizer ao universo que você estava como analista comportamental, estava ali colocando em prática seus aprendizados, veja que o mundo começou a abrir as portas, né? Você fechou parceria com a psicanalista, é isso? Sim. A psicanalista, você fechou parcerias com empresas, ou seja, a coisa começa a fluir. Já está aí com seu escritório, né? Ou seja, as coisas começam a aparecer, mas porque você abraçou isso, né? Você recebeu isso. E automaticamente, quanto mais pessoas você ajuda, mais você vai ter retorno em cima disso. Eu digo assim, ó, não é pelo valor, né? O valor é sempre consequência, eu vejo por esse lado. O valor que a gente ganha, ele é a consequência daquilo que você faz, daquilo que você entrega. Talvez, sim, quando você se inscrever para a formação, talvez você possa ter tido ali, num primeiro momento, algumas preocupações. Caramba, eu estou tanto tempo sem estudar, será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou colocar em prática? Ah, tem a ver com tecnologia, será que eu vou conseguir aprender direitinho? E se eu bugar? Será que eu vou ter algum apoio do lado pessoal? Ou seja, eu sei que passa muitas coisas na cabeça da gente quando a gente vai para algo novo. Né? Não sei se aconteceu isso contigo, mas eu sei que Sim. alguns alunos que às vezes têm um tempo sem estudar, ou vêm de uma área totalmente diferente. Como assim, Luiz, uma área totalmente diferente? Eu tenho alunos que são psicólogos, são terapeutas, são profissionais da área de RH, de gestão de pessoas ali, coaches. Então, às vezes, quando chega alguém que é, de repente, um administrador, ou trabalha na área da saúde, ou trabalha na área de gestão, é um líder, ou é um orientador vocacional, ele às vezes fica se perguntando, caramba, será que essa metodologia é para mim? Eu vejo muita coisa na internet, de análise disso, ou eu pesquisei agora sobre RH, gestão de pessoas, e às vezes você diz assim, só um psicólogo pode aplicar? É só um profissional da área de RH que pode aplicar? Eu tenho que ter uma graduação para aplicar? Então, existem alguns mitos que nenhum deles, né, tem nada a ver. Eu não sou obrigado a ser um psicólogo, um terapeuta, um profissional de RH, para poder aplicar o DISC, porque é uma metodologia livre, né? Ela não é do Conselho Regional de Psicologia. E você está mostrando isso, o quanto você, mesmo com pouca experiência, porque você fala, poxa, eu passei anos sem estudar, né? Mas voltou com tudo agora, está reparando tempo perdido. Então, você voltou com tudo, você agarrou a oportunidade, você fechou parceria. Então, olha o crescimento, né, que você teve, onde muitas pessoas, às vezes, passam a vida toda ali e não enxergam, às vezes oportunidades. Ou, às vezes, tem medo, né, de arriscar. Tem medo de, será que eu vou conseguir? Se Juliana estivesse ali numa posição de dar um conselho para alguém que está ali com medo, se vai, da insegurança, qual conselho Juliana daria, no caso, para essa pessoa? Vai com medo mesmo. Vai estar com medo, vai com medo. Vai com medo mesmo, faz com amor, se dedica, estuda bastante. As portas, Luiz, eu falo que tem se aberto de uma maneira inexplicável. Eu fui convidada para uma imersão de terapeutas que vai ter só para médico agora em São Paulo, em novembro. E é fechado, né? Só para a área da saúde mesmo. E quando foi mencionado que eu era uma analista comportamental, que eu estava fazendo o coach profissional e tal, foi aberto uma prioridade para eu estar participando dessa imersão em São Paulo. Eu não sei se eu vou conseguir ir, mas eu já estou imensamente feliz com a oportunidade já. Que massa, que massa. Olha aí as coisas surgindo. Eu falei, o mundo vai abrindo portas. Né? Isso, vai abrindo portas. É isso. Que massa. Eu Então, sempre falo. tem que estudar, tem que dedicar bastante. Eu tenho me dedicado muito.
não só no período das aulas, né, que a gente tem, mas eu pego meu material, eu estudo meu material, eu busco. O que eu não entendo, né, eu chamo a equipe no WhatsApp, eu te mando mensagem, e eu tenho uma assistência bacana. Não faço nada que eu não tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu busco ajuda primeiro. Eu busco mais conhecimento para estar levando isso para a pessoa que eu estou atendendo, para fazer com firmeza. Então, Luiz, hoje eu já dou uma devolutiva assim, bem segura, bem certa, porque hoje eu sei que eu aprendi. O que é que tu enxerga que essa metodologia, né, com esse curso, com esse teu trabalho, o que é que tu enxerga que isso trouxe de crescimento para a tua vida pessoal? Tu como esposa, como mãe, como filha, né, também. O que é que te trouxe de crescimento pessoal? A família Luiz, percebeu então, alguma mudança na mãe, na esposa? Alguém comenta sobre essa mudança? o bacana é a gente aprender a conhecer um pouquinho do perfil do marido, dos filhos. Fica mais fácil a convivência, né? A gente aprende a se respeitar de uma maneira diferente. Eu conheço, eu sei o meu perfil, eu já fiz uma análise. Eles não, mas com certas atitudes que eles têm, certos comportamentos, eu já sei lidar com aquilo, sabe? Eu já sei tratar da maneira correta, o porquê que estão agindo daquela maneira, os pontos fracos que eles têm, os pontos fortes que eles têm. Então, eu já consigo lidar com isso. Isso facilita a convivência. E eles, muito orgulho da mãe, da esposa, como é que tá a família com toda essa movimentação aí profissional da mãe? Então, Luiz, eu acho que está todo mundo muito surpreso, porque nem eu acreditava que eu ia conseguir chegar até aqui. Foi muito difícil. Nossa, passei por muitos perrengues. E eu E pensava, olha que tá nossa, só não, no início, né? E olha que tá só Oi? no início. E olha que é só o início. E eu pensava que eu não ia conseguir, veio a pandemia, eu pensei, gente, não vou conseguir terminar. Aí, agora que eu já estou exercendo, que a turbulência já passou, meu esposo fala assim: nossa, eu achei que você não ia terminar. Eu falei, até eu achei. Eu também achei que eu não ia terminar. Porque foi muito difícil. Então, assim, todo mundo está muito surpreso com o desenvolvimento, com que o bem-estar, Luiz, que eu estou sentindo é muito gratificante. Toda vez que eu vou trabalhar e que eu peguei uma pessoa que eu sei que ficou satisfeita, que eu consegui mostrar algo diferente para ela, eu chego aqui com o meu coração desse tamanho. E como é que tu tá com essa organização aí do teu tempo? Tu tá trabalhando com a metodologia meio expediente, os dois expedientes? Como é que tu tá organizando aí o teu tempo com esse teu trabalho? Porque, exemplo, antes você tinha uma vida, né? Você falou, Luiz, eu estudava à noite antes, né? Então você tinha toda uma vida antes, né? E agora você com o escritório, você atendendo clientes, como é que tu tá organizando esse teu tempo hoje? Sim, então, Luiz, no meu tempo de estudo, eu tive um suporte muito grande por parte do meu esposo, e eu fiquei mais nesse período fazendo pequenos serviços que não tomasse tanto o meu tempo, porque eu precisava de estudar. E eu tenho a casa, né? Eu tenho o marido, eu tenho os filhos, eu tenho a organização do meu lar. Então, ele me deu um suporte muito grande para isso, sabe? Nessa parte foi bem tranquilo. Hoje que eu tenho que sair para trabalhar, na segunda, geralmente, eu atendo em casa. Hoje de manhã eu fiquei atendendo pelo WhatsApp. Né? A gente tinha agora marcado o nosso horário. E mais à tarde, mais à noitinha a gente tem aula, né? Então hoje eu fico por conta disso. E o pessoal chega aqui mais tarde, eles mesmos dão um jeitinho na janta, eles mesmos se ajeitam, e eu entro pro meu cantinho e eu vou estudar e tá tudo bem. Na terça-feira, eu vou atender aqui em Araújo, eu atendo 1, 2 vezes, amanhã eu vou atender aqui em Araújos. Na quarta, eu vou atender em Nova Serrana. O meu esposo me leva, ele me espera e depois ele me traz de volta. E na quinta-feira eu vou estar mais tranquilo dessa semana e na sexta dessa semana também. Aí eu vou estar por conta de estudar. Ou seja, você tanto trabalha no home office, né? No caso, Sim. de casa, como também às vezes você vai fazer trabalhos, né, em loco lá no cliente. Sim. Show de bola, Juliana. Eu fico assim muito feliz, tá, em ver assim o crescimento dos alunos. Eu sei que nem sempre, né, assim os familiares eles conseguem entender às vezes as transformações, as mudanças. Às vezes eu vejo alguns casos, passando com alguns alunos, às vezes eles dizem assim, Luiz, eu tô aqui estudando, tô aqui me preparando, estudando material, colocando em prática, e às vezes o familiar, às vezes, não vê o que a gente está fazendo ali em si, né? E às vezes vê que a gente não está dando aquela atenção toda como a gente dava antes.
mas às vezes não entende que aquilo que a gente está fazendo é justamente para dar uma melhor condição de vida para a gente e para eles também ao mesmo tempo. Sim, claro. Eu vejo muito isso também acontecendo. E eu digo, olha, é porque a gente, como ser humano, a gente só enxerga do outro aquele comportamento que ele traz para a gente, não é o que ele fala, não é o que sai da boca dele, mas é as ações com que ele faz, com os resultados que ele colhe. Então é comum no primeiro momento, às vezes a família ela não entender, ou ficar meio que se perguntando se está dando certo, se está dando certo, porque, exemplo, não Se estou vendo dinheiro entrar compensa, dentro de né? casa, não estou vendo dinheiro entrar dentro de casa, não estou vendo a coisa fluindo. E aí, tá valendo a pena isso aí? Entendeu? Então, às vezes, acontece isso, né, no primeiro momento. Já vi alguns alunos falando isso, poxa, realmente é difícil, não é fácil. Né? Eu, particularmente, aqui do outro lado, exemplo, eu também passo por isso, porque o meu trabalho hoje é 100% online. 100% online. Eu não trabalho nada que não seja no digital. Eu não faço mais palestras presenciais, eu não faço mais eventos presenciais, só 100% online. E, às vezes, as pessoas, por não entenderem isso, ou não saberem disso, às vezes dizem, caramba, não vejo mais o Luiz fazendo mais eventos, não vejo mais a formação em analista comportamental presencial, não vejo mais formação em coaching mais presencial, não vejo... Luiz sumiu, ou seja, Luiz, caramba, eu só vejo o Luiz agora no Instagram. Será que tá dando certo? Será que o Luiz está quebrado? Será que a coisa está fluindo? Ou seja, ele não tem noção, às vezes, o que acontece nos bastidores. E, às Sim. vezes, os próprios familiares, por outro lado, também percebem isso, né? Algumas mudanças. Mas é justamente, como eu sempre falo, olha, é usar a estratégia certa para onde o ambiente permite que ela entre. Exemplo, o meu foco hoje está 100% no digital. Né? Você hoje tem uma cidade que você mora que tem pouco mais de 10 mil habitantes, mas ao mesmo tempo você está fazendo trabalho em loco, na cidade que você mora, cidade vizinha, às vezes você atende também pelo WhatsApp, você pode atender pelo Zoom, pelo Meet, mas com Sim. o passar do tempo, que começar a ampliar essa sua rede de contatos, esses seus atendimentos, você vai conseguir estar dentro do seu escritório e fazendo atendimento de um cliente lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, com a mesma qualidade de trabalho presencial. Eu digo, esse é o poder do digital. E com o DISC, nada muda. Basta enviar um link, o cliente responde, eu tenho um relatório dele, marco com ele, como a gente está aqui agora, uma devolutiva, e eu passo lá uma hora dando a devolutiva com ele sobre o relatório dele. Sim, envia por e-mail, tranquilo. E tá tudo certo, e tá tudo certo. Luiz, no início você tinha comentado a respeito de trabalhar em cidade pequena, né? O pessoal às vezes questiona, será que isso lá vai dar certo e tal? Luiz, dá super certo. O ponto positivo é que poucas pessoas conhecem. E quando a gente apresenta a metodologia, o pessoal fica surpreso com aquilo. E eles querem ver o resultado que isso pode trazer. Então, isso desperta uma curiosidade. A partir do momento que um faz, o outro faz, nossa, eu fui lá na Juliana, eu fiz isso e tal, o boca a boca, aí começa, e no instantinho todo mundo quer fazer, Luiz, porque hoje quem não quer, Luiz, ter um autoconhecimento de si mesmo? É verdade. Então, Eu falo que é o marketing isso é boquitativo. novo, isso é novo. Eu falo que é o marketing boquitativo. Né? Sim! É o marketing boca a boca. Eu, quando fazia atendimento, né, presencial, né, da devolutiva, a maioria dos meus clientes vinham todos por indicação. Eu fazia com Juliana, que indicava o esposo, que indicava o filho, que o esposo indicava um amigo. Eu fazia muito por indicação. Justamente por esse trabalho de mostrar realmente esse autoconhecimento que ajuda você, muitas vezes, a tomar novas decisões, né? Ou percepções. Isso. Exemplo, talvez, se você não tivesse naquela aula, com aquela professora, com aquele conteúdo ali, talvez você tivesse feito o curso, né, lá, que você concluiu lá técnica de administração, e você fosse trabalhar, de repente, como um gerente de uma empresa, ou com algum outro trabalho, né, dentro de um CLT, você já vinha dessa linha de trabalho, né, de um CLT, sim, né, ou seja, talvez você tivesse mantido ali dentro da área, ali, ainda como CLT, nada errado com isso, né, mas você enxergou ali justamente oportunidades de crescimento, e que você foi lá e começou a colocar em prática e começou a ter resultados. Tu tem ideia hoje, mais ou menos, quantos clientes tu já fez da Evolutiva? Tu tem mais ou menos uma ideia, sei lá, 10, 20, 30, tu tem ideia de quantos atendimentos tu já fez com o DISC? Luiz, de cabeça não, eu tenho que conferir no meu sistema. Mas eu sei que eu já fiz uma quantidade boa. Então já foram muitos. Se você não lembra de cabeça... Sim, pelo pouco tempo, eu já estou satisfeita com o que eu fiz. O maior número de clientes que tu já conseguiu fechar de uma vez só, mais ou menos, tu tem ideia de quantos foram?
Luiz, de uma vez, o pacote todo foi esse que eu fechei agora de 13. 13 relatórios. 13, 14. Relatórios Um completos, no número assim. caso. Oi? 13 relatórios completos, tu fechou. Completo. Completinho. Completinho, com a devolutiva para a empresa, tudo bonitinho, para os colaboradores. Foi o que? Foi Senti por uma e-mail? satisfação. Foi Não, ligação? presencial. Presencial. Presencial, eu saía de Araújos e ia para Nova Serrana atender lá. Massa, ou seja, 13 relatórios de uma única De uma vez única com uma empresa. empresa. Sim. E aí. Luiz, essa empresa, eu já tenho trabalho com eles para o ano que vem. A partir de janeiro já tem mais trabalho Ou com seja, de um eles. trabalho já surgiu outras demandas. Sim. Legal. É bom porque esse trabalho, Juliana, tu pode já usar ele dentro do teu portfólio para que tu possa mais na frente, quando tu criar um site, criar uma landing page, tu colocar um depoimento, né, ou do gestor, ou do líder, ou de algum colaborador, Sim. e ele possa, exemplo, você pode até colocar no final o exemplo do trabalho, aí eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu fazia isso quando eu dava um treinamento em loco para empresa, in company, como a gente fala. Né? Quando eu dava um treinamento em company, no final eu passava uma folha, né, para cada um, falando, né, o que ele achou da minha entrega, se tem algum ponto de melhoria. E aí lá no final eu colocava, deixa aqui um comentário sobre o que você achou dessa minha devolutiva, né, desse meu trabalho, e que você me autoriza, né, se você me autoriza, para que eu possa mostrar isso para outras pessoas. Ou seja, ele me autorizava que eu pudesse colocar aquele depoimento, né, aquele que ele deixou ali, para que eu pudesse mostrar para outras pessoas. O que é que eu fazia? Eu pegava ali, vamos dizer, de um treinamento com 20 pessoas. Eu pegava, no meu ponto de vista, os 2 melhores e eu colocava como depoimento no meu site, Bacana. lá embaixo. Olha o que as pessoas estão falando do meu trabalho. Eu botava o nome e sobrenome, Juliana Silva. Eu botava só o textinho do que ela colocou. Se alguém no futuro me questionasse, não, eu tenho a autorização de Juliana, o depoimento dela, que ela colocou e ela disse que eu poderia colocar. Inclusive, eu lembrei agora de um caso de uma aluna, Carissa, o nome dela. Ela fez um treinamento comigo lá em 2015. Ela passou de um treinamento em company comigo em 2015 e ela preencheu esse questionário. E depois eu coloquei esse questionário no meu site. Desculpa, esse depoimento dela no meu site. Em 2020, quando eu fiz a primeira turma da formação gratuita de análise DISC, ela foi uma das primeiras inscritas. E de 2015 até 2020, eu não tive mais contato com ela. Ela que me lembrou que tinha feito o curso comigo lá em 2015 e que eu tinha, inclusive, colocado o depoimento dela lá no meu site. Ela fez a formação gratuita, comprou minha formação avançada, comprou minha formação em coach, todos os cursos que eu tenho, ela comprou todos. Então, é muito gratificante você ver que aquela sua entrega realmente está não só ajudando aquela pessoa, mas também está ajudando outras pessoas, né? Porque foram trabalhos que você fez. Então, tanto você pode fazer isso com o gestor da empresa, ou com o líder lá da empresa, ou até mesmo com a pessoa que você fez a devolutiva, tá? Ou no final, você passa, você pode ter, inclusive, exemplo, tu tá fazendo a devolutiva individual com eles? Sim. Pronto. Tu pode, inclusive, exemplo, colocar depois, né, dar algum bônus para eles, né, como forma de, como você não fez isso antes, né, tu pode até usar uma forma de até dar como um bônus para eles depois, para quem responder esse trabalho. E até mostrar, olha, se você puder me responder, isso vai me ajudar a melhorar cada vez mais a minha entrega. E você pode colocar, me diz o teu nome, né, qual empresa você trabalha, ou como você chegou até mim, porque às vezes, de repente, você está fazendo isso num lugar aberto, às vezes você está fazendo isso para você botou lá no seu site, a pessoa chegou lá para preencher um questionário, então fez a devolutiva e de repente, por exemplo, você chegou até mim através de Quênia, mas eu, Luiz Vicente, exemplo, caramba, foi outra pessoa que me indicou. Então isso mostra o quê? Que o meu trabalho, pelo que eu fiz, a indicação de Quênia trouxe você até mim, né? Eu lembro da Luísa Rocha, eu até vou entrevistar ela esses dias, e ela falou para mim, Luiz, foi minha irmã que te indicou. Ela fez um curso gratuito e ela disse, Luiz, tu precisa conhecer esse cara. Olha o conteúdo que ele está dando. Tu que já é psicóloga, tu que já trabalha há anos na área, olha o conteúdo desse cara. E ela, quando viu o conteúdo, se apaixonou. Detalhe, ela comprou meu curso, logo de cara, assim, já de imediato. Então, a indicação, ela é muito forte, né? E você, quando faz um trabalho presencial, maior ainda, porque a pessoa que está ali junto contigo, no presencial, ela ali, às vezes, está tendo um contato que você, às vezes, talvez não vai ter em outro momento. Sim. Diferente do digital, né? O digital aqui, eu estou aqui agora com você, vou estar à noite, vou estar semana que vem, é diferente do presencial. Eu tenho que ir lá novamente, por exemplo. Né, Luiz, e eu indiquei você essa semana para uma moça de Belo Horizonte. Que legal!
Ela quer fazer analista comportamental e a gente conversou num chat e eu indiquei você. Falei para ela, olha, entra lá, segue o Luiz no Instagram, manda uma mensagem, procura o Luiz e tal, eu faço com ele. Qual é o nome Então, dela? Tu lembra? já... Não, mas eu vou olhar e depois eu te mando. Show de bola. Eu te mando Juliana, direito. eu queria te agradecer de coração, tá, pela tua participação. Estou fazendo essa série de entrevistas com alunos aí, que já fez a formação do Disc Advanced, para contar um pouquinho a sua experiência, né, contar um pouquinho as suas transformações, as suas dificuldades, falar um pouquinho aí sobre de que forma está colocando o Disc em prática, para que a gente possa ajudar outras pessoas também, né, que estão chegando, pessoas que de repente já fez o curso lá atrás, de repente, caramba, eu estou com isso aqui parado, paguei pelo material, e eu não estou colocando em prática. Eu estou vendo pessoas que, como eu sempre falo, não é o mais inteligente que vai ter mais resultados com o DISC. Né? Eu sempre falo isso, ó, não é o mais inteligente, é a pessoa mais comprometida. Porque não adianta você ter lá uma pós-graduação, um doutorado, um PhD, se você não está comprometido com aquilo que tem que ser feito. Né? Os resultados só vêm quando você se compromete a ser a sua melhor versão. É o que você está sendo aí agora. Você está sendo a Juliana, que você sempre foi, com novos conhecimentos, que quer ajudar, que quer agregar, que está ali para contribuir, e que, se por algum motivo não tiver resposta naquele momento, você vai buscar, você vai atrás, e você vai trazer, né? Então, não tem problema nenhum em falar, olha, essa eu não sei, isso aqui eu ainda não aprendi, mas eu sei que eu sou capaz de correr atrás. Então, me dá um tempinho, me dá um dia, 2 dias, 3 dias, eu vou atrás, eu trago para você. Então, quando a gente mostra, né, para o nosso cliente essa transparência, essa veracidade, essa clareza, a gente mostra que a gente está ali para agregar, tá junto. Né? Não é pelo valor ali, mas é pela capacidade que a gente tem de dar o nosso melhor para as pessoas. E quando você gosta de pessoas, eu digo assim, ó, analista comportamental. Primeira coisa, você tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, você vai ter mais dificuldade. Porque você está estudando algo que entende pessoas, que lida com pessoas. E não adianta só ficar com a teoria, eu tenho que colocar em prática. Sim. Se eu não colocar em prática, vai ser mais um conhecimento. E aí o problema é de só absorver conhecimento, vem lá dentro do círculo do autoconhecimento. Quanto mais eu aprendo, mais eu acho que eu tenho que aprender mais. Quanto mais eu aprendo, mais eu acho que eu tenho que aprender mais, e nunca coloco em prática e guardo tudo comigo. E aí, né? De que adianta? Tem que evoluir, né, Luiz? Tem que dedicar, tem que pegar, tem que estudar, tem que pegar o material, tem que ser comprometido, tem que gostar do que faz, né? Eu entrei de cara porque eu amo lidar com pessoas, eu amo ajudar, isso já é a minha essência, sabe? Eu acho que eu tenho um imã para puxar problemas para me resolver. Então, vamos aproveitar a área, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Eu fico muito feliz, Luiz, quando eu consigo realmente ajudar alguém. Isso me desperta mais vontade de buscar mais conhecimento, de estudar mais ainda, de saber que eu posso ajudar alguém a ser diferente, né? A ter uma evolução maior, tanto pessoal como profissional. E é bacana demais. Não tem uma palavra. A palavra que resume hoje é... Uma frase que resume hoje é gratidão por poder ajudar, né? Nós nascemos para servir. Fico feliz que essa minha missão está fluindo cada vez mais, né? Tá atravessando cidades, estados. Eu fico muito feliz em poder estar ajudando aí, contribuindo cada vez mais com as pessoas, com essa metodologia, que eu acredito que todo mundo deveria conhecer, porque ter esse autoconhecimento, ele é fundamental, né? Para os nossos resultados, para as nossas decisões, para a nossa vida como um todo, né? A gente saber nossas potencialidades, saber o que está nos atrapalhando, quais são os pontos de melhoria que a gente tem, isso só reforça o quanto é importante a gente ter esse autoconhecimento, né, sobre a gente mesmo. Então, Juliana, obrigado, gratidão por confiar no nosso trabalho, tá? Espero que isso possa ser apenas o início, né, de grandes conquistas, tenho certeza disso, depois a gente vai te chamar em outro momento para a gente conversar e você mostrar novos resultados aí que você está tendo aí na sua área profissional. Sucesso, que Deus te abençoe aí cada vez mais, e o que você precisar, estamos aí à disposição, tá bom? Amém, Luiz. Eu que te agradeço muito mesmo por toda a assistência, pela oportunidade de ter começado o curso do analista comportamental. Super valeu a pena, super recomendo. E a palavra hoje para você é gratidão. Que Deus te abençoe, que você possa continuar abençoando a vida de muitas pessoas e trazendo mais cursos, mais coisas novas para nós, para a gente estar evoluindo mais e continuar ajudando também, né, outras pessoas. Vamos embora. E para quem está vendo aqui essa gravação, né, dessa nossa entrevista aqui com a Juliana Silva, que é nossa aluna aí do Disc Advanced, acompanha aí a gente aí nas nossas redes sociais, acompanha aí o nosso canal, segue a gente, se gostou aí, comenta,
compartilha com as pessoas que você gosta e fica de olho, porque sempre a gente está trazendo aí novos conteúdos aí para você, tá bom? Valeu, Juliana. Obrigado. Valeu, Luiz. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.